Olá, turma de Antenas e Propagação, DCO 1006. A gente está aqui nesse vídeo para dar continuidade ao nosso assunto de radiopropagação. A gente já teve um vídeo relativamente curto, introdutório, onde vocês tiveram uma ideia da importância de radiopropagação, por que ainda se estuda radiopropagação, o que ainda se tem a fazer em radiopropagação e por que é importante a gente conhecer a respeito. Existe uma grande interação entre o assunto antenas e o assunto radiopropagação, uma vez que essa radiopropagação que a gente está interessado em estudar aqui no curso é aquela que acontece em meio aberto. Acontece entre duas antenas, uma que transmitiu a onda eletromagnética e outra que está ali para receber aquela emissão. Então, o que acontece aí nesse meio do caminho, nesse canal de radiopropagação, como a gente chama, que é o meio aberto, o meio não confinado, um meio que a gente, grande parte das vezes, precisa fazer um tratamento probabilístico nele, por conta da variabilidade a que ele está sujeito. Não é um meio confinado, de características muito bem definidas e, talvez mais importante ainda, que mudam pouco ao longo do tempo. Não é isso exatamente que acontece com o meio aberto. Então, nesse vídeo aqui, é um pouco mais longo do que o primeiro, a gente vai começar a dar algum detalhamento, começar a falar de duas características muito importantes que a gente estuda em radiopropagação, os mecanismos de propagação e efeitos de propagação, tentar entender aí o que significa essas duas coisas. E o início desse estudo, como não pode deixar de ser, como é o meio aberto, e essa radiopropagação ela acontece em distintas altitudes ao longo da atmosfera, é inevitável que a gente comece a falar, nessa parte mais aprofundada, falar da atmosfera terrestre, que é uma coisa interessante, um assunto que certamente vocês já viram em outros momentos da vida, na escola, estudando ciências, estudando geografia. A gente acaba tendo que retomar esse assunto agora com um interesse muito particular, que é o interesse da propagação de ondas no contexto das telecomunicações. Então a gente começa por aí, depois a gente engata falando um pouco mais de alguns exemplos de como é que acontece essa propagação entre uma transmissora e uma receptora. Então vamos lá começar. Então, nesse primeiro slide, a gente vai dar uma olhada nas 5 camadas que compõem o que a gente chama de atmosfera terrestre. Então, começando aqui, ó, de baixo para cima, tem aqui as primeiras 3, troposfera, estratosfera, mesosfera. Troposfera, parte mais próxima da gente, a mais próxima da superfície do planeta. Então, dependendo da literatura, isso não é uma ciência tão exata assim, é uma coisa que vocês vão perceber, quem se interessar por buscar esse assunto em algumas referências bibliográficas. Não é uma coisa tão precisa assim, o limite de uma e onde é que começa a outra. Tá? E isso também varia com a posição no planeta, você está mais próximo do Equador, dos trópicos ou dos polos, tá? Varia um pouco com a época do ano também, e algumas dessas camadas, especialmente as que estão mais lá para cima, também variam um pouco com a época de atividade solar. Vocês sabem que o Sol ele tem ciclos de atividade solar, e algumas camadas elas variam, a espessura delas também, de acordo com o período que a gente está de atividade solar. Bom, troposfera, ela varia ali a altura dela, a parte mais alta dela é cerca de 17 quilômetros, isso acontece ali um pouco mais próximo do Equador, entre o Equador e os trópicos, ali ela fica no entorno de 17, e lá nos polos é onde ela é mais baixa, em torno de 7 quilômetros, de maneira que se considera uma altura média de troposfera cerca de 12 quilômetros. Tá? Já é bastante coisa, é na troposfera que está basicamente contido todos os fenômenos meteorológicos que a gente conhece, isso tudo acontece na troposfera. Tá?
um conceito interessante. Onde é que ela começa? Né? Qual é a parte mais baixa dela? É usual se estabelecer que a partir de 1 quilômetro, né, tem a superfície do planeta, a partir de 1 quilômetro é quando a gente começa a chamar efetivamente de troposfera, por começar a se verificar uma característica da distribuição das correntes, uma característica que a gente chama um pouco mais laminar ali na horizontal. A gente tem um pouco menos do efeito turbulento que a gente tem das correntes, que acontece abaixo de 1 quilômetro. Como a gente percebe vento, essa turbulência que a gente percebe no nosso dia a dia, ela seria diminuída a partir de 1 quilômetro, com esse efeito mais laminar, a menos do que acontece dentro de nuvens, onde se tem grandes correntes convectivas, um grande movimento na vertical de correntes subindo e descendo. Então, a exceção disso é um movimento um tanto mais laminar, e isso acontece a partir de 1 quilômetro. Então, é essa fronteira aí que a gente define, a partir de onde a gente está chamando efetivamente, para todos os efeitos, de troposfera. Tá? Tem as características interessantes, antes da gente ver essa figurinha, essa outra que surgiu, aproximadamente 80% do peso da atmosfera está na troposfera. Tá? E disso daí, cerca de 75% dessa densidade, que está totalmente associada ao peso, evidentemente, está até uns 11 quilômetros de altura, desses 12 quilômetros de média que eu tinha acabado de dizer. Então, a grande concentração de partículas, né, gases e tudo mais, ela está, da atmosfera, ela está grande parte na troposfera, nessa região aí, bem mais baixa da atmosfera, onde a gente tem de fato a grande densidade. Dali para cima é tudo muito rarefeito, cada vez mais conforme a gente vai subindo em altitude. Então, olha, tem essas três aí aqui, olha, essa figurinha mais à direita, eu encaixei, repeti aqui a mesosfera, tá? E aí surgem as outras duas, a termosfera e a exosfera, completando então as 5 camadas que existem na nossa atmosfera. Então, quando a gente fala aqui, olha, estratosfera, tá? Então ela vai ali do limite, né, do topo da troposfera, sempre entre uma camada e outra tem uma camada que se chama pausa. Então, entre a troposfera e a estratosfera tem ali uma fronteira chamada de tropopausa. É sempre o nome da camada mais abaixo, seguido pelo sufixo pausa. Né? E aí define a fronteira com a próxima. E como eu disse, essa coisa não é extremamente precisa. Está em torno ali de uma faixa em quilômetros. Tá? Então, mais ou menos entre 17 e 20 quilômetros, né? Daí até cerca de 50 quilômetros, seria a estratosfera. Tá? Que é até onde sobem balões meteorológicos. Alguns aviões a jato, eles voam ali na parte mais baixa da estratosfera, tentando fugir de formações meteorológicas. Eles voam acima das formações meteorológicas para dar um voo mais confortável, mais rápido, com menor consumo de combustível. Então, alguns aviões a jato fazem esse voo já no que é considerado, né, tecnicamente, estratosfera. Ali é que está a camada de ozônio. Tá? É ali que existe a difusão da luz solar, de maneira a criar na gente essa percepção do céu azul. E essa percepção acontece por difusão da luz solar que acontece na estratosfera. Então, em termos de estratosfera, basicamente é isso. Ela tem uma característica interessante: a temperatura aumenta com a altitude. Diferente do que acontece na troposfera. A troposfera a gente vai subindo, vai tendo aquela percepção de que está ficando mais frio, todo mundo sabe disso. Na estratosfera, inverte esse gradiente. Tá? A gente vai subindo na estratosfera, vai ficando mais quente. Tá? Bom, aí existe uma pausa, né? Aí vem a mesosfera,
que vai do topo da estratosfera aproximadamente até cerca de 85 quilômetros, fenômenos de meteoros queimando na atmosfera, tipicamente isso acontece na mesosfera, e aí ela já inverte novamente essa característica de temperatura, tá? Então você vai subindo em altitude dentro da mesosfera, a temperatura vai caindo, contrário do que acontecia na estratosfera. E aí a gente encontra uma camada muito extensa e muito relevante para a gente em telecomunicações, em exploração espacial de forma geral, que é a termosfera, que começa ali da base da mesosfera, aproximadamente 85 quilômetros, e aí dependendo da literatura você vê um limite superior em 640 quilômetros, ou então como está nessa figurinha aqui, 690 quilômetros, mas a ordem de grandeza é essa, alguma coisa entre 640 e 690 quilômetros, é o limite superior da termosfera, e aí acontece muita coisa ali. Do ponto de vista visual é onde tem aquelas formações de aurora boreal que se vê, é ali na parte mais baixa da termosfera. Coisa interessante, ali acontece essa ruptura entre alguma densidade ainda e é praticamente a ausência de densidade na atmosfera. Ali na parte mais baixo dela, a gente tem um limite bem interessante, que é ali em cento e poucos quilômetros, 120 quilômetros, a gente vê isso reportado na literatura, que é onde se tem ainda aquela percepção de que você está fazendo uma reentrada na atmosfera. Imagina que a gente colocou alguma coisa em órbita, então um ônibus espacial, uma cápsula levando astronautas, e isso vai reentrar. Todo mundo já ouviu falar da expressão de reentrada na atmosfera, que é onde aquele móvel, aquele corpo se deslocando em altíssima velocidade, ele encontraria a densidade da nossa atmosfera, inclusive com produção de calor, né, altíssima temperatura, formação de plasma, por estar encontrando densidade. E a gente chama de reentrada na atmosfera. Isso é uma expressão curiosa, porque, na verdade, tecnicamente, grande parte dos satélites que a gente põe em órbita, ônibus espacial, a estação espacial, isso tudo está aqui nessa região, que a rigor é a atmosfera terrestre. Então, como assim a gente fala em reentrada na atmosfera, se aquela altitude em que a gente estava é ainda considerada atmosfera? O que ocorre é que se a gente fala em termos de densidade, tá, daquele volume ali, essa percepção de reentrada, ela acontece ali no entorno desses 120 quilômetros, onde você tem a percepção de que você está caindo em direção ao planeta, e aí você encontra uma região em que começa a aumentar, de fato, essa densidade atmosférica, ali no entorno dos 120 quilômetros. Então é muito comum se definir isso como uma fronteira entre o que é ali uma região que é do planeta e a região externa, que a gente costuma chamar de espaço exterior, ali no entorno dos 120, ou então até mais precisamente essa linha de Kármán ou de Kármán, que é ali nos 100 quilômetros, também costuma ser usada para definir essa fronteira do que é o planeta e o que é o espaço exterior. Embora tecnicamente ainda tenha muito de atmosfera terrestre ali para cima, aquela região que está colada ao nosso planeta por efeito gravitacional. Então, satélites que a gente chama de órbita baixa, que tipicamente são satélites posicionados de algumas centenas de quilômetros até cerca de 2.000 quilômetros, mas em alguma literatura você vai ver 1.400, 1.500. Ou seja, são satélites que em grande parte eles estão aqui na termosfera, mas que podem até ser posicionados em algumas alturas superiores à termosfera, aqui no que a gente chama de exosfera. Tá?
mas grande parte dos satélites estão aqui. A Estação Espacial Internacional está ali entre 300 e 400 quilômetros aproximadamente. Ônibus espacial, na época que existia o voo de ônibus espaciais, eles ficavam orbitando a cerca de algumas poucas centenas de quilômetros até mais de 400 quilômetros, dependendo da missão que eles iam fazer. Mas repara, tudo aqui dentro, basicamente, da termosfera. E finalmente, exosfera, aí a gente já está entrando num espaço mais profundo mesmo, que a gente vê às vezes na literatura, espaço interplanetário. E aí a densidade, de fato, ela é praticamente inexistente. Você tem uma partícula, para ela encontrar uma outra partícula, ela pode ter que viajar muitas e muitas dezenas ou centenas de quilômetros para acontecer uma colisão entre partículas. Então esse comportamento de fluido da atmosfera, que é aquele movimento de partículas, a gente já diz até que ele nem existe mais na exosfera. Então nem é mais um comportamento de fluido. Então a gente está de fato ali no espaço sideral. E para a gente em telecomunicações tem utilidade, primeiro porque nós já posicionamos dispositivos no espaço a distâncias muito maiores do que isso. Já levamos o homem muito mais distante do que isso, todos sabem. Então há essa comunicação que acontece ali em espaço livre, e há satélites posicionados a distâncias maiores do que isso. Existem os chamados satélites geoestacionários, que ficam ali a cerca de 36 mil quilômetros aproximadamente da superfície do planeta. Portanto, nessa região aqui. Então tem um uso muito grande. Toda essa região tem uso para a gente em telecomunicações, algumas regiões mais movimentadas, vamos dizer assim, outras menos. Tá? Isso foi dito. E aqui eu coloquei, olha, troposfera e ionosfera são de grande interesse para as telecomunicações. Troposfera por quê? Porque toda telecomunicação terrestre, ela está contida ali na troposfera. Então se a gente não está comunicando com um satélite, a gente não está usando ionosfera, que eu vou comentar daqui a pouco, e vai ser assunto de um outro vídeo também. Se a gente não está falando com a estação espacial, alguma coisa que está em órbita, tá? Então a comunicação terrestre, que é grande parte das nossas comunicações, do nosso dia a dia, a gente está falando em troposfera. E todos os fenômenos que nela ocorrem. Lembram que ela é a região mais densa, essa densidade ela tem alguma participação nas telecomunicações. A gente vai estudar isso daí. Tá? Agora, a ionosfera, por que ela não está aqui? A ionosfera ela não faz parte dessas 5 camadas em que a gente divide a atmosfera. Ela permeia alguma dessas camadas. Tá? Então, ela pode se estender por muitos quilômetros, basicamente de 50 quilômetros até cerca de 1.000 quilômetros. Então, olha como é que ela pode ser espessa. E essa espessura, e onde ela começa, onde ela termina, isso pode variar ao longo do ano e de acordo com a atividade solar. A ionosfera é extremamente dependente do ciclo de atividade solar. Tá? Então, repare, então ela teria início ali na parte mais alta da mesosfera e se estende a maior parte dela na termosfera, mas ela pega também o início da exosfera, uma camada muito espessa, de muita participação nas telecomunicações. Quer seja como o uso da ionosfera como um dispositivo para fazer com que a onda retorne ao planeta, uma espécie de um refletor ali, a gente ainda vai estudar melhor, não é apenas como refletor que ela atua, quer como sendo uma camada que precisa ser bem compreendida quando você está fazendo a comunicação para o espaço, porque o teu sinal necessariamente vai ter que atravessar pelo menos uma parte da ionosfera. Então repara, tudo que está posicionado aqui, satélites de baixa órbita, ônibus espacial, estação espacial, está inserida no que a gente chama de ionosfera. Então a gente precisa entender o que a ionosfera desempenha de papel positivo ou negativo nas telecomunicações.
Então, um resuminho aí de camadas atmosféricas seria isso. E aí, inevitável também a gente falar de composição gasosa. De novo, é um assunto que vocês já viram há muito tempo atrás, na escola vocês viram isso. E eu vou falar um pouquinho porque isso também afeta a gente em telecomunicações. Então essa é a composição típica, abaixo de 25 quilômetros, tá, da atmosfera. A composição na troposfera é tipicamente essa daí. Então vejam lá, relembrando. Basicamente é o que? É nitrogênio e oxigênio. E aí você ainda pode colocar ali o argônio, tá? Mas de resto é uma participação marginal, todos os outros compostos. Tá? Inclusive poluentes também, né? Emissões de poluentes, os gases de efeito estufa, isso tudo está dentro da região mínima que faz a composição gasosa da nossa atmosfera. Tá? Então, em grande medida, é nitrogênio e oxigênio mesmo. Para a gente em telecomunicações, o que vai ter uma importância significativa para algumas faixas de frequência serão oxigênio. Mais adiante, não nesse vídeo, eu vou mostrar um gráfico para vocês mostrando a influência do oxigênio para algumas faixas de frequência. Vapor d'água, importante também em algumas frequências. Precipitações, ou seja, chuva, para a gente vai ter muita relevância, porém a partir de determinada faixa de frequência, devido à interação do comprimento de onda com a gotícula de água. Tá? Para outras faixas mais altas ainda, neblina, que são gotículas muito menores do que as gotas de chuva, então tem um impacto para frequências muito mais altas, né? Comprimento de onda muito pequeno. Mas em termo gasoso, oxigênio e vapor d'água tem uma certa relevância para a gente que eu vou mostrar mais adiante. Tá? Divisão em faixa de frequência. Alguns de vocês já têm um certo conhecimento disso, mas aqui é um quadro em que estão expressas essas faixas aqui que a gente ouve falar às vezes, né? Vem escrito lá num determinado aparelho eletrônico, vem escrito numa antena, ou então vocês já ouviram falar isso, já ouviram a rádio que vocês estão escutando às vezes usar essa nomenclatura, tá? Nada mais é do que pegar determinados trechos do espectro de radiofrequência e dar um nome a ele. Então, tipicamente, olha, divisões dessa maneira, 30 a 300 Hz, aí depois dá um salto aqui de 3 a 30 e depois é contíguo, tá? 3 a 30K, 30K a 300, 300 a 3000K, ou seja, 3 mega, aí já começa aqui em 3 mega, 30 e por aí vai. Tá? Se alguém quiser refletir um pouco, por que é o 3 que é usado sempre? Por que não se escolheu alguma outra coisa? Tá? Se alguém quiser dar um pause aí e refletir um pouco, ou então refletir depois, e aí no nosso primeiro encontro síncrono depois dessa aula, se alguém quiser comentar sobre isso, a gente abre essa discussão. Por que foi escolhido o 3? Por que não é 10 a 100 e por aí vai? Tá? Bom, aqui o comprimento de onda, tá? Então frequência nós estamos aumentando, então a gente começou de um comprimento de onda muito, muito grande e ele vai diminuindo. Aqui a designação, existe um nome e uma sigla, tipicamente. Tá? Aqui para o ELF, que são as frequências extremamente baixas em inglês, tá? Não há um nome específico para as ondas, a gente não encontra isso tipicamente, mas para todas as outras existem sim. Tá? Aí vem o VLF, que são as frequências muito baixas, LF, frequências baixas, MF, frequências médias,
em português também muito conhecido como OM, ondas médias. Tá? Se a frequência é média, a gente considera que a onda também é média, a gente está no meio do caminho ali das duas coisas, tanto da frequência como do comprimento de onda. Então é a faixa do OM aqui para a gente, em língua portuguesa. Aí vem as faixas que já são as chamadas de alta, é todo mundo que tem H. Então começa lá no HF, alta frequência, VHF, muito alta frequência, UHF, ultra alta frequência, SHF, super alta frequência, EHF, extremamente alta frequência. O curioso é que a gente foi evoluindo e hoje, se você conversa com qualquer projetista, engenheiro que trabalhe com radiofrequência, ele vai dizer, por exemplo, que HF é uma frequência baixa. Embora o nome dela seja alta frequência, parece uma contradição. Mas é o uso. Os sistemas eles vão evoluindo e muitos dos sistemas hoje em dia eles são instalados em faixas de frequências mais altas, tá? Tipicamente isso daqui, ó, UHF, SHF, que é uma frequência que está lá no HF, você já começa a dizer que ela é baixa. Tá? É muito comum a gente ouvir dessa maneira. Então, como eu disse, é muito comum que com a evolução dos sistemas a gente foi subindo em faixa, por algumas razões. Congestionamento, isso é uma razão bem pragmática. Tá? Então a gente desenvolve os primeiros rádios, os primeiros osciladores, os primeiros amplificadores. A eletrônica para essas coisas costuma ser um tanto mais simples e é a primeira, portanto, a ser desenvolvida em mais baixa frequência. Você vai aumentando, você vai encontrando alguns desafios relativos à relação entre o comprimento de onda e o tamanho daqueles circuitos, que era uma coisa que você não se preocupava, você começa a se preocupar. Tá? Você imagina um circuito em que o comprimento de onda é tão pequeno que existem vários comprimentos de onda ali naquele circuito. Então, você começa a pensar em fase também. Tá? Então começa a ficar muito mais sofisticado o projeto disso daí. Essas coisas foram evoluindo com o tempo. Tem uma outra coisa que é a necessidade da gente usar cada vez mais banda de transmissão, transmitir sinais que ocupam mais banda, uma maior quantidade de usuários simultaneamente, precisando de mais faixa espectral, ou então transmitir usuários que estão demandando taxas de transmissão, aí já estou falando até de comunicação digital, taxas de transmissões cada vez mais altas, estão acostumados com isso, o streaming que a gente assina na nossa casa, isso requer altas taxas, alta banda, e a gente tipicamente vai conseguir alocar mais altas bandas para o usuário, levando ele mais para cima lá no espectro. Não é lá embaixo, que tem menos espaço, é lá em cima no espectro. Tá? Então você consegue colocar uma portadora lá em cima com uma grande faixa no entorno dela. Tá? Então a gente vai subindo em faixa de frequência, vai encontrando novos desafios. A maneira da onda se propagar de uma antena até outra é diferente para frequências mais altas em relação a frequências mais baixas. Esse é um dos objetos do nosso estudo aqui nesse curso. Então, olha como é que os comprimentos de onda podem ficar muito, muito pequenos. Tá? Aqui um outro nome para essa faixa é a faixa decimilimétrica, um outro nome além de submilimétrica. Ela não tem uma sigla específica para ela. Reparem que ela já começa em 300 GB e vai tecnicamente até 3.000 GB. É uma faixa em que a gente ainda não está explorando ali para o uso comercial das telecomunicações. A gente não vai encontrar, por enquanto, um sistema comercial de telecom operando nessa faixa. Mas no EHF a gente encontra muita coisa, tá? Muitas dessas antenas do tipo refletora, que vocês já sabem o que é, operam em faixa de 30, 40, 50 GHz, altíssima frequência, transportando uma banda muito larga no entorno da portadora, uma quantidade muito grande de usuários ali, enlaces tipicamente muito direcionais também, enlace transportando uma grande quantidade de informação, muitas vezes acontecendo nessa faixa de frequência. Então, EHF é muito explorado.
VHF e UHF é onde acontece grande parte dos sistemas de telecomunicações dos quais somos usuários no nosso dia a dia. Tá? TV, rádio, celular, tá? Tá tudo aqui, ó, VHF, UHF em grande parte. Aqui no SHF, na verdade na parte alta do UHF e no SHF, que é onde a gente já entrou nas chamadas microondas, também muito usado nos sistemas de telecomunicações dos quais nós somos usuários. Tá? Mas a grande parte mesmo ali presente no nosso dia a dia, serviços que a gente faz uso diariamente, está muito ali no VHF e no UHF. E o serviço de transporte, ligar uma central telefônica com outra central, por exemplo, esse serviço de transporte, enlaces de microondas, ponto a ponto, antenas refletoras, tipicamente, se falando uma com a outra, acontece muito ali no SHF e também para enlaces de mais alta capacidade no EHF. Os grandes troncos de microondas, eu interligar ligação que eu faço entre estado, um estado falando com outro. Então, uma central de borda falando com outra central de borda, levando um tráfego imenso. Imagina, todo mundo que quer falar do Rio Grande do Norte com a Paraíba, eu ter centrais ali de borda escoando um tráfego imenso. Aí são enlaces de alta capacidade, e se eles forem feitos de maneira sem fio, tipicamente são enlaces aqui em alta frequência. Claro que eles podem ser feitos de maneira cabeada, tipicamente um enlace de fibra ótica. Então, resuminho aqui das designações por faixa de frequência é esse, para vocês terem aí. Isso não precisa ser decorado, mas se alguém vai trabalhar com isso daí, acaba tendo grande parte dessas faixas de cabeça, até porque é sempre fazer um produto aí, né? Para você ter essas faixas distintas, é tudo com o 3 aí na frente, então rapidamente você decora o início e fim de cada faixa. Então, olha, o alcance ele tende a diminuir com a frequência, e isso a própria atenuação de espaço livre explica para a gente. Quem não está lembrado, dá lá uma revisada, a gente estuda isso desde a unidade 1 com a formulação de Fries. Então você vai ter maiores perdas de atenuação espaço livre conforme eu estou com frequências maiores. Mas, em compensação, aquilo que eu disse, a base aqui ó, é maior em frequências mais altas, é a capacidade. Tá? Ela tende a crescer com o aumento da frequência. Tá? Então aqui eu vou dar agora alguns exemplos de o que a gente chama de mecanismo de propagação e efeito. Ainda não vou dar essa definição agora, a gente vai ver daqui a alguns slides, mas deixa eu dar primeiro alguns exemplos de como é que a onda pode ir de um canto até outro, que maneira ela pode se propagar. Tem um primeiro caso aqui, para frequências mais baixas, frequência abaixo de 2 MHz, em que faixa que a gente estaria? Olha. Abaixo de 2 MHz, eu estou aqui ó, dentro dessa faixa do MF, ou então, como eu disse, chamado também de OM, ondas médias ou frequências médias. Essa faixa aqui, o LF também, tá? Dentro basicamente dessas duas aqui, se usa muito essa possibilidade aqui de propagação, que é chamada onda de superfície. São ondas de comprimento de onda relativamente grande, tá? Em que existe uma característica dessa onda, ela se aproveitar muito da característica de condutividade da superfície do planeta, e ela é uma onda que a gente diz que ela propaga mais ali agarrada, colada na superfície. Então a superfície vai fazendo os seus contornos de relevo e tudo mais, essa onda vai acompanhando, e o quão longe ela irá depende muito de característica de condutividade elétrica e de permissividade elétrica também do solo. Ela é muito dependente disso, ela tem essa característica. E a gente chama de onda de superfície. Um sistema muito conhecido de vocês, que tipicamente ele opera numa faixa de frequência que se propaga por meio de onda de superfície, é o serviço das rádios AM.
São as rádios que operam por modulação em amplitude. Tipicamente, né, historicamente, agora já mudou um pouquinho, é um assunto que a gente pode conversar depois, mas historicamente as rádios AM operam nessa faixa aí. Tá? E elas são reconhecidamente rádios que têm um poder de alcance muito longo, muito mesmo. E às vezes se confunde, se acha que esse poder de longo alcance é devido à modulação que elas usam, assunto lá de princípios de telecomunicações. Não é exatamente por isso, ela chega longe por conta da faixa de frequência, que é uma faixa mais baixa e que por meio de onda de superfície vai muito longe. Acaba que para baratear os receptores e para quase que qualquer pessoa ter condição de ter um radinho AM em casa ou no seu carro, os receptores baratos são os receptores do tipo AM. Então, quando você casa as duas coisas, modulação em amplitude, barata, simples de se implementar, com a operação numa faixa de frequência relativamente baixa, que vai embora se propagando por meio de onda de superfície, aliado a transmissores de alta potência, você consegue um sistema barato e que vai longe e que atinge todo mundo, de grande efeito social para atingir grande parte da população. Tá? Então, onda de superfície é isso daí. A gente ainda volta a falar um pouquinho. Basicamente, tudo que a gente está falando hoje ainda será assunto melhor explorado em alguns vídeos mais para frente. E aí vem uma particularmente interessante, tá? Uma forma de propagação particularmente interessante, que é a ionosférica. A gente falou ainda pouquinho sobre a ionosfera, tipicamente ali entre 50 quilômetros e 1.000 quilômetros ela se estende, alterando essa espessura aí de acordo com a atividade solar. Mas eu trouxe aqui como exemplo uma das formas que a gente tem de uso da ionosfera para telecomunicações, que é a gente fazer transmissões em muito longa distância, muito mesmo, de centenas de quilômetros, onde pode até não ter visibilidade entre a transmissora e a receptora, grande parte das vezes não haverá visibilidade, de tão longe que acontece essa propagação. E você faz esse sinal, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, faz esse sinal refratar na ionosfera. Então, refração, vocês devem estar lembrados, segundo a lei de Snell, a primeira é a da reflexão. Então, aquela onda ela vai incidir no meio que ele está variando o índice de refração dele e ela vai se curvando. Tá? Tem aquele clássico exemplo com a onda de luz, se você coloca uma vareta na água, você tem aquela percepção como se a vareta tivesse quebrado, né? E devido a essa interface entre o ar e a água, tem uma variação muito abrupta de índice de refração, você tem essa percepção que nada mais é do que o desvio do feixe de luz. Né? A vareta está ali do mesmo jeito, evidentemente. Então, isso daí aplicado à radiofrequência, acontece lá na ionosfera, um fenômeno de refração, e ela vai se curvando tanto que em determinado momento ela está retornando para o planeta, para a superfície. Tá? Então você pode ter isso ainda pode acontecer por múltiplos saltos, pode acontecer um fenômeno desse daqui, tá? E você atingir distâncias muito, muito longas. Era um artifício usado bastante antes do advento do satélite. O satélite hoje em dia é muito usado para a gente atingir longas distâncias. Ele atua como um retransmissor, você manda para ele e ele manda de volta para uma outra região. Então ele está lá em cima olhando para uma grande região do planeta, devido à altitude dele, e ele faz aí esse meio do caminho, né, para você atingir longas distâncias que não seria possível por meio terrestre ou seria muito caro. Tá? A ionosfera era muito usada quando não tinha satélite, ou quando o satélite ainda era um recurso muito caro. Ainda é usado hoje em dia? Sim, ainda é usado em algumas situações. A gente ainda fala um pouco mais de ionosfera mais adiante. Então esse é um exemplo bem interessante, e essa forma de uso por meio de refração, ela existe muito ali entre 2 e 30 MHz. É o mecanismo mais presente nessa faixa. Antes disso e acima disso, por conta de comprimento de onda, a ionosfera passa a não ter mais muito efeito. Tá? E aí um outro
e se fala muito desse mecanismo, tá? Que é o mecanismo em que você tem o que a gente chama de linha divisada, que é exatamente o que está aqui. É uma antena olhando para a outra, vendo de fato a outra, tá? E aí acontece uma propagação de uma para outra, em linha divisada. E aí eu coloquei aqui, tipicamente, isso acontece acima de 30 MHz. E aí a gente volta aqui na nossa tabela e vê que 30 MHz é exatamente o início do que a gente chama de VHF. Faixa extremamente usada para a gente em telecomunicações, muito usada também em aviação. Em aviação a gente sabe que usa-se muito HF, VHF demais, tá? Tanto para comunicação como para navegação. O que acontece aqui? Tá? Não existe uma fronteira física em que a partir dali só vale um determinado tipo de propriedade, tem que ser envisada direta, nada mais das outras formas de propagação funcionam. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas de maneira muito marcante, quando a gente está do VHF para cima, o que tende a acontecer é o seguinte: a gente começa a ter comprimentos de onda cada vez menores. O que tipicamente acontece é uma propagação que a gente chama que é um pouco mais localizada. Diferente do que acontecia nessas faixas mais baixas aqui, e essas muito baixas eu ainda vou ter a chance de falar depois, mas nessas outras mais baixas, que tem onda de superfície, tem ionosférica, é uma propagação em que o próprio elemento radiante, a antena, e a característica de propagação faz com que seja uma propagação muito menos confinada, ela é muito abrangente, ela vai embora, e vai embora em tudo quanto é direção, tipicamente. Entendam como uma propagação mais abrangente, como um gás, aquela onda ela de fato se espalha e vai embora. Tá? Coisa que já não acontece mais, tipicamente a partir do VHF. Por isso que o 30 MHz é essa frequência aí marcante. Tá? Você tem uma coisa mais localizada. Tá? Tipicamente os serviços, são serviços para tráfego de mais alta quantidade de informação, mais direcionada. Então essa propagação um pouco mais contida, o próprio comprimento de onda já faz isso para a gente. E a característica do irradiador, das antenas escolhidas de mais alta diretividade, também complementa isso. Então vê como é sempre uma coisa casada, sempre uma coisa combinada. Tá? Então você usando antenas que já têm um ganho um pouco maior, tá? E com essa faixa de frequência você faz uma coisa mais localizada. Então eu estou vendo ali, olha, tem um determinado receptor que eu quero atingir, então é para ali que eu vou apontar e vou fazer essa propagação em linha divisada, que a gente chama. Só não vamos confundir com uma coisa que eu chamo a atenção aqui nesse slide, que está aqui entre parênteses. Que eu chamo, em faixas de frequência não proibitivas, tá, também se opera em condição de difração. Bom, difração é um assunto que vai merecer um vídeo da gente, um assunto extremamente importante. Tá? Mas aqui, resumidamente, eu posso dizer o seguinte: não vamos confundir e dizer que a partir de 30 MB eu preciso necessariamente não ter qualquer obstrução entre TX e RX. Não é isso. Se a gente olha de novo aqui o VHF, olha, ele vai de 30 a 300, aí o UHF começa em 300 e vai até 3 GHz, onde a gente já começa a entrar no que se chama de micro-ondas. Tá? Dentro de toda a parte do VHF e boa parte do UHF, que a gente chama de UHF baixo, até o UHF médio aproximadamente, pode-se, sim, fazer comunicações em que haja uma obstrução no meio do caminho. Não só pode, como se faz muito, que é o que a gente diz de um enlace operando em condição de difração. Porque o que um obstáculo impõe, né, além de algumas perdas naturais ali de absorção, a gente calcula a perda por difração.
Uma perda muito importante que a gente calcula quando tem um obstáculo no meio do caminho, a gente vai aprender a fazer isso. Né? E dentro dessa faixa aqui, VHF, grande parte do HF, são enlaces, são comunicações TX e RX que operam muito bem em condição de difração, desde que você faça ali suas contas e veja que ainda vai ter um sinal bom para que chegue na receptora e o teu enlace funciona, mesmo com aquele obstáculo no meio do caminho. Tá? O enlace operando em difração, ou seja, tem ali um obstáculo. A antena não está vendo uma outra. Você faz como se fosse uma linha divisada, mas tem um obstáculo no meio do caminho. Tá? Agora, você começa a subir muito, quando você está ali já nas micro-ondas, acima de 1 GB e tanto, 2 GB, você começa a estar acima disso. Tá? Pensa aí a faixa do Wi-Fi, tipicamente 2,4 GB. Começa a pegar daí para cima, você está na faixa do giga, tá? Grosso modo, aí você já começa a evitar fortemente que exista uma obstrução no meio do caminho do enlace que você projetou. Porque as perdas são muito significativas. Você perde muita potência se você tem um enlace ali no meio do caminho. Um obstáculo ali no meio do caminho do enlace. Tá? Então aí essa questão aí do linha divisada, sem uma obstrução no meio do caminho, fica de fato muito mais necessária, tá, de acontecer para essas mais altas aqui. Tá? A gente ainda vai ter a chance de falar mais sobre isso. E aí um pouquinho de definição também. Mecanismo de propagação. Eles determinam a perda de propagação no enlace. O enlace é qualquer comunicação TX e RX. E, consequentemente, que eu coloquei aí destacado, o valor médio do sinal no receptor. Então, aquele valor nominal, tá, o valor típico ali daquele sinal no receptor, ele vai ser definido pelo mecanismo de propagação. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Já eu volto para essa outra frase. Propagação em visibilidade, a tal da linha divisada. Em condição de difração, vai definir um nível nominal ali no receptor. Aquele nível é suficiente para funcionar o meu enlace, tá? É o nível que eu usei para fazer o cálculo de enlace, que a gente chama também de balanço de potência. Em inglês, se vê muito na literatura e nos artigos, link budget, tá? Numa tradução muito livre, o orçamento do meu enlace, não é muito assim que a gente costuma chamar, não. Mas é o cálculo de enlace. Fez o cálculo desde a transmissão, todo o canal de propagação, receptor. Chegou ali um nível nominal de potência. Isso a gente faz levando em conta o mecanismo de propagação segundo o qual funciona aquela faixa de frequência. Propagação na superfície, onda de superfície, absorção gasosa, uma coisa sobre a qual a gente ainda vai falar um pouquinho mais, mas o tempo todo, tá, em várias faixas de frequência, mas assim, é mais importante para faixas mais elevadas, acontece a absorção pelos gases na atmosfera, tá, de forma muito predominante, oxigênio e vapor d'água, como eu já tinha dito. Isso a gente tem que calcular também, isso vai definir o nível nominal. Não é uma coisa que vai acontecer só de vez em quando, uma intempérie em que vai ter uma certa absorção. Não, ela está ali presente o tempo todo. Assim como o mecanismo que eu escolhi, a difração, uma obstrução, uma montanha, um edifício, está ali o tempo todo. Então tem essa característica. É o mecanismo que está funcionando ali o tempo todo. Então vai definir esse nível nominal que vai chegar no receptor, fundamental para o cálculo do enlace. Tá? E entre alguns outros exemplos. E existe o efeito de propagação, que é outra coisa bem interessante, que é o seguinte: o sinal, por acaso, ele vai ficar fixo naquele valor nominal definido pelo mecanismo? É claro que não, a gente está no meio aberto, com oscilações, com variabilidade. Eu disse para vocês que, em grande medida, ele é caracterizado de maneira probabilística e não determinística. Então é claro que não é de se esperar que o nível vai ficar o mesmo. Vocês sabem disso. O nível no Wi-Fi de vocês flutua. Se alguém caminha por dentro de casa, se alguém abriu ou fechou uma porta, uma janela, né? Mesmo você estando parado ali, né? Então ele flutua. O celular de vocês em cima de uma mesa parado vai ter flutuação no entorno de um nível nominal ali, mas vai flutuar.
precisa nem mexer ele não, ele vai flutuar. Né? O canal está mudando. E aí existem flutuações, às vezes elas são rápidas, às vezes elas são lentas, no entorno desse nível médio, são chamados os desvanecimentos rápidos ou desvanecimentos lentos. É essa flutuação. E aí, para que eu considero isso? Os efeitos eu já não vou considerar mais para o cálculo de enlace, para o nível nominal. Não. Aqui eles são os desvanecimentos muito úteis para eu estimar o desempenho do sistema. Ou seja, uma coisa é eu fazer o cálculo de enlace para saber se está chegando ao nível nominal que ele precisa para funcionar. Tem um receptor que não vai operar bem se não está chegando a um determinado nível nominal. Então, alguma coisa você tem que fazer, aumenta a potência, troca a antena, bota uma antena de maior ganho, tenta se livrar daquele obstáculo, fazer um enlace que não passe por aquele obstáculo, porque a perda por difração está sendo proibitiva. Tá? Então isso é uma coisa. Agora, definiu que o nível médio é aceitável, como é que está a flutuação no entorno dele? Porque se flutuar muito no entorno do médio, você pode começar a passar por muitos momentos de instabilidade do teu sinal. Tá? De aquele sinal ele ter momentos de degradação da qualidade momentânea e dali a alguns minutos volta. Isso você está afetando a qualidade daquele enlace. O enlace ele até está funcionando grande parte das vezes, mas pode ter sua qualidade degradada. Que em comunicações digitais, só adiantando para vocês, a gente costuma medir essa degradação de qualidade por uma elevação na taxa de erro de bit. Você está ali medindo quantos bits está errando, tá? Por unidade de tempo, por quantos bits você transmite, quantos foram errados e você vai ter que fazer uma retransmissão. Isso aí começa a aumentar muito quando é um ambiente de radiopropagação meio aberto, pode você estar passando por um período de desvanecimento. Tá? Então a gente tem, olha, atenuação e despolarização por chuva, flutuações de difração. Olha como é que tem uma certa relação com o mecanismo também. A gente viu difração atuando lá como mecanismo, mas olha ela aparecendo aqui de novo em flutuações por difração. A gente vai falar ainda melhor sobre isso. Multipercurso é um grande causador de desvanecimentos, grande em sistemas de comunicações móveis, celular. Tá? Desvanecimento por multipercurso é uma das coisas mais estudadas. Flutuação por condições anômalas em céu claro. E aí eu apresento uma expressão aí que vocês estão vendo pela primeira vez no contexto de radiopropagação. Céu claro para a gente em propagação é sempre que não está chovendo. É uma coisa interessante. Pode estar nublado, tá? E a gente em radiopropagação a gente chama de céu claro. Tá? Então a gente faz duas grandes distinções. Céu claro, tá? E condição de chuva, de precipitação. E existem condições anômalas mesmo em céu claro. Às vezes a gente vê aquele céu muito bonito e acha que ele é um céu perfeito para tudo, né? Mas para as telecomunicações, às vezes ali nessa condição de céu claro, às vezes existem algumas condições anômalas na atmosfera, não visíveis ao olho nu, mas que para telecomunicações podem ser prejudiciais. A gente também vai falar um pouquinho disso. São algumas anomalias. Então reparem que tudo isso daí que está listado, existem alguns outros, ao contrário do mecanismo, não são condições presentes o tempo todo quando você projeta um enlace. Então você projeta um enlace, chuva vai acontecer de vez em quando. Flutuar, o enlace está em difração, aquele valor de difração que você calculou, ele pode flutuar um pouco. E isso acontece em alguns determinados momentos do dia, por exemplo. Tá? Multipercurso, condições anômalas em céu claro, então são variabilidades que acontecem, que vão gerar desvanecimentos, flutuações. Tá? Isso é a dinâmica do canal. Tá? E aí a gente já encaminhando aqui para o finalzinho desse vídeo, não é uma parte que eu vou aprofundar muito porque a gente já viu, eu estou retomando aqui para vocês aquele assunto lá da formulação de Fries, de atenuação em espaço livre, por quê? E lá eu disse isso, que isso daqui é um dos primeiros assuntos em propagação. É a primeira atenuação de radiopropagação com a qual a gente tem contato.
Atenuação de espaço livre, ela está ali presente o tempo todo. Tá? Então eu retomei aqui, a densidade de potência é uma distância d de um transmissor isotrópico, vocês já sabem muito disso daqui. Vem lá do vetor de Poynting, densidade, Watt por metro quadrado no sistema internacional, potência transmitida, distância percorrida pela onda, PT sobre 4πd2, Watt por metro quadrado. Quem é a potência recebida? PR vai ser essa densidade que multiplica a área efetiva de recepção, que vai ser uma lá de acordo com a antena e de acordo também com o comprimento de onda. Tá? Botei entre parênteses que se houver perdas adicionais, né, algum descasamento, aquele fator lá de perda por polarização, qualquer outra coisa deve ser descontada aí no meio do caminho, vocês sabem disso, eficiência de antena e tal. Mas se a gente estiver considerando só isso daí, a potência lá recebida de interesse vai ser meramente multiplicar densidade pela área efetiva de recepção, que no caso de um isotrópico, ela é lambda2 sobre 4π. No caso de qualquer outra antena, é só eu multiplicar isso daí por quem? Pela diretividade. Né? Que no caso do isotrópico ela é igual a 1. Tá? Por que eu estou retomando isso? Porque nesse próximo slide tem um exercício aqui para vocês, que é pegar o seguinte: como é que eu escrevo essa atenuação de espaço livre? Tá? Sem considerar os ganhos. Tá? Se fosse uma isotrópica com uma isotrópica. Tá? Pegar puramente essa característica de radiação aí, tá? Sem levar em conta os ganhos. Se eu coloco potência transmitida sobre potência recebida, eu vou obter aí uma grandeza maior do que 1, porque a transmitida sobre a recebida, né, dada por isso daqui. Meramente essa coisa aqui, isso daqui em escala linear. O exercício que eu quero que vocês façam, que é a maneira como classicamente a gente costuma ver na literatura expressa a atenuação de espaço livre, tá, é passar isso daí para a escala logarítmica dB. Como é a relação de potência, a gente vai passar para log fazendo 10 log na base 10 disso daí e escrever esse resultado em dB. É adimensional, evidentemente, tá? O resultado disso está em dB. Então quero que vocês façam isso para duas situações. Se eu entro com a frequência já em megahertz e entro com a distância já em quilômetro, então, onde tem um D, onde aparecer D, e é um enlace de 10 km, ao invés de ter que entrar em D com 10.000 metros, eu vou entrar só com o número 10. Tá? Porque a fórmula já está preparada para receber um valor que está em quilômetro. Certo? Então, 10 km eu entro só com o número 10. Então, adaptem essa fórmula aí para que ela já receba uma grandeza de distância em quilômetro e já receba uma grandeza de frequência. Tá? Eu quero que vocês expressem em frequência, não em comprimento de onda. Tá? Frequência é um parâmetro muito mais usual para o projetista de radioenlace do que comprimento de onda. Comprimento de onda é muito usual para o projetista em comunicações óticas. Para a gente em radiofrequência é mais a frequência. Tá? Então passem para a frequência, vocês sabem como fazer isso, usando a velocidade de propagação da onda. E aí, a frequência, a entrada em megahertz. Tá? Então, o enlace operando em 900 MHz vai entrar com o valor 900. Certo? E não 900 vezes 10 a sexta. Faz desse jeito na letra A e na letra B vai fazer o mesmo desenvolvimento, mas agora a distância também em quilômetro, mas a frequência sendo entrada em gigahertz. Tá bom? E cheguem lá na expressão. Tá? A expressão que vocês vão obter em dB é um somatório, uma soma de 3 parcelas. Tá? Uma constante, uma parcela dependente da frequência e uma parcela dependente da distância. Façam isso aí como exercício. Aí a gente finaliza aqui esse nosso primeiro vídeo. Eu espero que tenha dado uma noção bastante generalizada aí para vocês, junto ao primeiro vídeo, a respeito de radiopropagação. E o que a gente vai fazer agora em próximos encontros, momentos assíncronos e síncronos, é discutir em detalhe algumas das coisas que eu vou trazer, que eu mostrei aqui de maneira um pouquinho superficial,
Algumas delas eu vou escolher para a gente dar uma aprofundada, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Obrigado por terem assistido o vídeo e até um próximo encontro. Até mais.